Nesse vídeo eu vou falar sobre transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, tá? Um resumão com base em informações que foram passadas dentro de sala de aula quando eu ainda era acadêmica, né? E eu achei essa aula muito boa e resolvi revisá-la e fazer um vídeo para vocês, tá? Essa aula foi ministrada pelo Dr. Diego Freire, meu professor de saúde comunitária, de medicina comunitária, onde eu formei. A ansiedade e o medo são emoções normais, né, que fazem parte de todo ser humano frente a situações difíceis, ameaçadoras ou perigosas, né, porque durante todo o decorrer da vida nós somos expostos mesmo a situações que colocam a vida da gente em risco, e a ansiedade é um sentimento normal, tá? Quando ela não estiver, claro, afetando a qualidade de vida daquele indivíduo e quando não estiver exagerado, né, pessoal? O transtorno de ansiedade ele pode vir acompanhado de uma série de sintomas orgânicos que eu vou ler um por um aqui para vocês. E é importante, né, que nós estejamos familiarizados com esses sintomas, até também para que nós possamos fazer um diagnóstico diferencial com outras doenças, né, porque para você falar em transtorno de ansiedade você tem que descartar também uma causa orgânica para aquelas manifestações. Tá? Então, sintomas relacionados à ansiedade: taquicardia, hiperpneia, sensação de falta de ar, sudorese, boca seca, náusea, urgência miccional, mal-estar abdominal ou diarreia, calafrios ou ondas de calor, parestesias, vertigens, dor, pressão no peito, desrealização, despersonalização, sensação de tensão, aumento da tensão muscular, dificuldade para relaxar, tremores, dores inespecíficas, inquietação, esquiva, irritabilidade, apreensão, aumento da atenção, sobressaltos frequentes, baixa concentração e insônia. Então a gente vai falar em transtorno de ansiedade naquelas situações em que os sintomas relacionados à ansiedade estarão anormalmente elevados, né, ou nas situações em que o indivíduo estiver vivendo, né, essas manifestações de maneira desproporcional à situação em que ele estiver inserido, tá, o contexto em que ele estiver inserido. Sobre os transtornos ansiosos no serviço de cuidados primários, é bem comum, tá, corresponde a cerca de 20% dos atendimentos, mas são pouco diagnosticados, tá, cerca de 50% a 75% das consultas onde aquele indivíduo vai estar apresentando para você um transtorno de ansiedade, isso não será identificado, tá? Alguns prejuízos que podem estar relacionados ao transtorno de ansiedade é o fato de que ele pode ir à depressão, tá? A depressão ela pode vir secundariamente a um quadro de transtorno de ansiedade. O transtorno ansioso ele gera um aumento da morbimortalidade cardiovascular e ele também aumenta as taxas de suicídio, né, pessoal? Sem contar o fato de que eles podem gerar ali uma dependência, desencadear uma dependência naqueles indivíduos de drogas, de medicamentos, né, de fumo, enfim, qualquer situação capaz de trazer para ele um relaxamento momentâneo pode acabar gerando dependências, né? Então, os transtornos de ansiedade são subdivididos em 5, tá, pessoal? Que são o transtorno da ansiedade generalizada, as fobias, o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno do estresse pós-traumático. Tá? Vamos começar falando então sobre o transtorno da ansiedade generalizada, que é aquela situação em que o indivíduo vai estar apresentando sintomas relacionados à ansiedade todos os dias por pelo menos 6 meses. Tá? Então eles começam a apresentar sinais como preocupação antecipatória, impaciência, instabilidade, sintomas orgânicos, né, que são aqueles sintomas que eu já li aqui para vocês, um por um. Distúrbios da atenção, aumento ou redução do apetite, excesso de sono ou até insônia. Tá? Um ponto muito importante é lembrar que esses sintomas eles não podem ser desencadeados pelo uso de nenhuma substância ou drogas, tá? Para ser considerado um transtorno de ansiedade generalizada. Sobre o transtorno do pânico, esses pacientes não são necessariamente ansiosos, tá? Eles podem ser pessoas normais na grande parte do tempo, mas do nada eles vão apresentar crises de pânico, né? Que são crises de medo excessivo, de tremores, de sudorese. Essas crises elas não são assim, não é possível prevê-las, né? Então, justamente por isso esses indivíduos nunca sabem quando que pode acontecer e por isso, né, pode acabar desencadeando um quadro que a gente fala de ansiedade antecipatória, ou seja, de medo de acontecer essas crises
ou de que essas crises aconteçam publicamente, ou numa situação que pode desencadeá-las, ou num local onde eles não receberão a ajuda, o suporte adequado, né, para aquela situação, eles acabam se isolando, né? E quando não vier associado a um quadro de ansiedade antecipatória, a gente fala simplesmente de transtorno do pânico. Essa postura de se isolar, né, completamente, justamente por um medo, né, um quadro de ansiedade antecipatória a gente chama de agorafobia. E para falar em transtorno do pânico, esse paciente tem que ter tido pelo menos 2 ou 3 crises nos últimos meses. Sobre a fobia ela é um medo, né, um medo só que assim exagerado de coisas que não oferecem nenhum risco para aquele paciente, e muitas vezes ela acaba sendo desencadeada por algum trauma no passado, tá? Sobre o transtorno obsessivo compulsivo, são pensamentos compulsivos mesmo, né, que esses indivíduos têm, geralmente de conteúdo bizarro, né, são bem bizarros, eles têm consciência disso, tá? Eles sabem, mas eles não têm controle sobre isso, né? Esses pensamentos acabam controlando esses pacientes, né, que acabam gerando nele comportamentos compulsivos e que eles não têm controle nenhum sobre isso, eles acabam perdendo horas e horas com esse tipo de comportamento compulsivo, e é isso aí que vai fazer, vai diferenciar, né, o toque da mania. Sobre o transtorno do estresse pós-traumático, o próprio nome define, né, aquele paciente, depois que ele passa por uma situação traumática, ele não consegue mais se desvincular daquilo, né. Por exemplo, uma pessoa foi ao banco e foi assaltada ali no banco. Depois disso ela não consegue mais voltar ao banco, tudo que ela vai fazer, ela se sente perseguida, ela se sente vigiada, à noite não dorme achando que tem alguém rondando a casa, que está querendo, né, novamente roubá-la. Ela tem constantemente flashes do que aconteceu no momento do assalto. Então isso aí a gente chama de estresse pós-traumático. Antes de começar a falar sobre o tratamento, tanto da ansiedade quanto da depressão, vamos falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre a depressão, né? O indivíduo deprimido é aquele indivíduo que vai apresentar os sintomas relacionados à depressão por pelo menos 2 semanas, e esses sintomas estarão afetando, né, comprometendo a sua qualidade de vida. E quais são os sintomas aí bastante característicos da depressão? Esse indivíduo pode apresentar ansiedade, tristeza, angústia, choro fácil, comportamento antissocial, né, isolamento social, mas pode acontecer também o contrário, tá, pessoal? Ocasionalmente vocês vão ouvir isso de pessoas depressivas, né, que elas tendem a procurar outras pessoas ou estar no meio de outras pessoas para tentar fugir, né, ou não se entregar à questão da depressão, se sentirem melhores. Mas, de maneira geral, acontece mesmo o isolamento, tá? Fadiga, né, falta de energia, de disposição. E a anedonia é também um ponto marcante da depressão, né? A anedonia é aquela característica que o indivíduo tem de perder o interesse e vontade de fazer atividades, de cumprir com atividades que ele gostava de fazer antigamente, cumpria diariamente, tá? Ele perde o interesse e não quer mais fazer nada daquilo. É comum também a perda, a diminuição da libido, né? Esses indivíduos já não têm mais interesse em manter relação sexual. Isso tudo é bem característico da depressão, tá? Então, pelo menos 2 semanas desses sintomas que comprometam a qualidade de vida, a gente fala em depressão, tá bom? Falando agora sobre o tratamento, né, tanto dos transtornos depressivos quanto de ansiedade, a gente tem várias classes de medicamento. Vamos começar falando sobre as medicações de escolha para o tratamento tanto da ansiedade quanto da depressão, que são os inibidores da recaptura da serotonina. Né? Aqui a gente tem a fluoxetina, a gente tem a paroxetina, o citalopram, o escitalopram, a gente tem também a sertralina, a fluvoxamina, tá? Todos eles são inibidores da recaptura da serotonina e são medicações, são drogas de escolha para o tratamento, pessoal, porque elas têm 2 grandes pontos positivos, né? O primeiro, que elas não geram dependência, aquele paciente ele consegue fazer uso da medicação e não fica dependente, à exceção da paroxetina, que não é que gera uma dependência, tá? Mas na hora que você for tirar a medicação do paciente, você tem que ir desmamando, tá? Esse paciente não é tirar assim bruscamente, tá? E o outro ponto bastante positivo é que eles geram menos efeitos colaterais, tá? Mas tem também efeitos colaterais
E é justamente os efeitos colaterais que a gente vai tentar utilizar para escolher a droga para tratar aquele paciente, né? Ou seja, a gente vai tentar usar os efeitos colaterais da droga em benefício do paciente, né? Dependendo de cada caso. Como assim, né? Vamos falar rapidinho então sobre cada uma, começando aqui com a fluoxetina, que é oferecida pelo SUS. Né? A fluoxetina ela tem como efeito colateral uma redução do apetite e ela não gera efeito sedativo, né? Ou seja, em quais situações que a fluoxetina acabaria sendo a droga de escolha, né? Ou pelo menos uma boa opção terapêutica, naqueles pacientes que estão ansiosos ou depressivos, mas tem como característica, né, o aumento do apetite, comem demais, né? Então a fluoxetina ela já atuaria nisso, reduzindo o apetite. Aqueles pacientes também que são mais sonolentos, né, que manifestam isso, a sonolência, a indisposição, a fadiga, como a fluoxetina ela não tem efeito sedativo, ela passa a ser também uma boa opção terapêutica. A paroxetina e o citalopram já são o inverso da fluoxetina, né? Em relação aos efeitos colaterais, eles geram um aumento do apetite e tem um efeito mais sedativo, embora o citalopram ele seja mais assim um meio termo, tá? Ele tende mais para o aumento do apetite e um efeito mais sedativo, mas ele é menos em relação à paroxetina, tá? Então a gente vai priorizar o citalopram quando a gente estiver mais afim de um meio termo. Tá, então, pessoal, naquelas situações em que o paciente ele vai manifestar uma hiporexia ou anorexia, isso é muito comum em casos depressivos, de ansiedade, o paciente não tem apetite, não tem vontade de comer, em pacientes que vão apresentar muita insônia, né, como essas medicações têm um efeito mais sedativo, a gente pode estar orientando, nós podemos orientá-las a fazer uso da medicação antes de deitar, né, que irá ajudá-las também com esse quadro de insônia. Uma outra observação relacionada à paroxetina é que ela gera respostas muito boas, tá? Muito positivas em pacientes que são portadores da síndrome do pânico, tá? A paroxetina é muito boa e, mais uma vez, lembrar aí que o citalopram ele gera uma sedação bem leve e um aumento discreto do apetite. Sobre o escitalopram, pessoal, das drogas inibidores da recaptura da serotonina, ela é uma das mais caras porque ela é a que gera menos efeitos colaterais, tá? Então, justamente por ter um precinho salgado, a gente acaba optando pelo escitalopram naqueles pacientes que não se adaptaram ao uso de nenhuma outra medicação, tá? E a gente prioriza também pacientes idosos que têm uma certa dificuldade em relação a essa questão dos efeitos colaterais, beleza? Sobre a fluvoxamina, ela é muito boa para o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, é muito boa também para o tratamento da depressão, mas não é uma droga muito utilizada, tá? Os 5 primeiros que eu mencionei para vocês são bem mais utilizados. Sobre uma segunda classe de drogas aí que podem ser utilizadas para o tratamento da depressão e da ansiedade, a gente tem os inibidores da recaptura da serotonina e da noradrenalina, que como opções a gente tem a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina, antidepressivos tricíclicos e a clomipramina. Tá? Sobre a venlafaxina, e a desvenlafaxina, são drogas que são muito boas para o tratamento tanto da ansiedade quanto da depressão, e elas têm os mesmos efeitos colaterais relacionados às outras drogas que eu mencionei para vocês, tá? Um ponto talvez que as diferencie das demais é que elas geram pouco efeito sedativo ou quase nenhum, tá? Muitos pacientes sequer se queixam de efeito sedativo e ela pode, por isso, ser inclusive prescrita pela manhã. Uma outra droga que é muito boa, pessoal, é a duloxetina, né? Por quê? Porque a duloxetina, ela, além de ser muito boa para o tratamento tanto da depressão quanto da ansiedade, ela tem 2 particularidades, né, que são muito boas. Uma delas que é o aumento do limiar de dor, ou seja, é uma droga excelente para o tratamento de pacientes fibromiálgicos, né? Lembrar sempre da duloxetina nos pacientes portadores de fibromialgia. E uma outra particularidade muito boa da duloxetina é o fato de que ela não vai interferir na libido sexual do paciente, né? Então, como tudo que é bom, é uma droga cara, a mais barata gira em torno de R$70, a mais cara mais de 300, tá? Mas como vocês puderam perceber aí, é uma droga que tem grandes benefícios.
Sobre os antidepressivos tricíclicos, a gente tem aí a clomipramina, a amitriptilina, a imipramina e a nortriptilina, né? São medicações que têm os mesmos efeitos colaterais que eu já mencionei em relação às outras drogas, mas eles têm um maior efeito sedativo, tá? Deles, o que tem menos efeito sedativo é a imipramina, tá? Uma outra particularidade dos antidepressivos tricíclicos é que eles também aumentam o limiar de dor e é por isso que são drogas bastante prescritas aí para o tratamento da enxaqueca. Tá, pessoal? E lembrar que nós não devemos prescrevê-los para pacientes portadores de arritmia. Sobre os benzodiazepínicos, nós temos aí os de curta duração, né, que são o lorazepam e o alprazolam, e os de longa duração, que são o bromazepam, o clordiazepóxido, clobazam, clonazepam e diazepam. Lembrando que a gente tem aí fornecido pelo SUS, né, pessoal, o alprazolam, clonazepam e diazepam. Tá bom? Os benzodiazepínicos, eles têm o grande benefício de que eles têm um efeito imediato, né, ao contrário das outras medicações que levam em média de 2 a 4 semanas para fazerem efeito. Tá? E o grande ponto negativo dos benzodiazepínicos é que eles geram alta dependência. Tá? E é justamente por isso que nós não devemos abusar dos benzodiazepínicos, nós devemos utilizá-los, recomendar, né, o uso dessas drogas somente nas crises e por no máximo 15 dias. Pessoal, fica comprovado que depois de 30 essas pessoas ficam dependentes, mas nós não devemos recomendá-las por mais de 15 dias, tá bom? Uma outra classe de medicamentos que nós temos aí são os hipnóticos, que têm um efeito sedativo e são muito utilizados aí para o tratamento da insônia inicial, né? Para tratar aqueles indivíduos que têm uma insônia, aquela insônia que ele não consegue pegar no sono, né? Insônia inicial mesmo, ele deita e não consegue dormir por nada. Para esses indivíduos, os hipnóticos têm um efeito muito bom. Aqueles que já têm uma insônia terminal, não é legal, tá? Até porque eles têm um tempo curto, cerca de 6 horas de duração. Então, é bom também que nós não abusemos, né, dessas drogas aqui, porque elas geram uma dependência psicológica naqueles indivíduos, né? Eles começam a achar que para dormir precisam tomar medicação e isso também não é legal, tá? Então, não abusar também, indicá-los somente em épocas de crise. A gente tem os hipnóticos de meia-vida curta, que a gente tem o midazolam, é lógico que a gente jamais vai utilizar para tratar o paciente a nível ambulatorial, né? Isso que a gente usa para fazer a intubação, a sequência rápida de intubação. A gente tem o triazolam, o zopiclone, o zolpidem, que é o mais utilizado, né? Não é uma medicação que é tarja preta, e o zaleplon também, tá? A gente tem os hipnóticos de meia-vida intermediária, que são o estazolam e o flunitrazepam, aqui já são drogas tarja preta, tá? E os hipnóticos, o hipnótico de meia-vida longa, que é o flurazepam, tá bom, pessoal? Como eu já falei para vocês, para o tratamento da ansiedade e da depressão, além do tratamento farmacológico, é importantíssimo que esse paciente seja encaminhado para psicoterapia e que seja orientado à realização de atividades físicas, tá bom? Só um resumão mesmo de uma aula que eu tive quando eu ainda era acadêmica, pelo Dr. Diego Freire, né, que era meu professor, como eu já comentei com vocês, de medicina comunitária. É bem um resumão mesmo, né, só para que a gente não fique perdido, né, naqueles pacientes relacionados à saúde mental no ambulatório, mas mais para frente eu pretendo fazer mais vídeos sobre saúde mental e vídeos mais detalhados, falando sobre depressão, sobre ansiedade e sobre os outros distúrbios do humor. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.